Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje é domingo, nós queremos saudar você com a paz do Senhor. Esse é o dia que nos fez o Senhor e nós estamos alegres, estamos felizes por mais uma vez estar na presença do Senhor. Hoje nós estaremos mais uma vez aqui reunidos para dar início a mais uma escola bíblica dominical online. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Hélio de Oliveira. Também louvamos a Deus pelo nosso superintendente, pastor Jair Lousada. E hoje nós teremos a presença da nossa irmã Midian. Ela será responsável pela ministração da 6ª aula dessa revista que nós estamos estudando. Então nós vamos orar juntos, nós vamos louvar a Deus e em seguida estaremos assistindo essa aula. Eu quero agradecer desde já a presença do nosso pastor Luiz Cláudio. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Estaremos então orando e em seguida louvando a Deus com o hino da harpa. Pastor Luiz Cláudio, por favor. Oremos. Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor amado, por esse instante que estaremos na Escola Bíblica Dominical. Senhor amado, te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia que não tem faltado, Senhor. Entrego em Tuas mãos, Senhor amado, a Tua filha, a professora Midian, que estará nos trazendo a Tua palavra, Senhor amado, em forma de ensino, Senhor. Que possamos aprender, Senhor amado, e fazer uso da Tua palavra. É a nossa oração em Cristo Jesus, a quem servimos e amamos, ó Pai. Amém. Amém. Nós queremos convidar você a louvar conosco o hino de número 577. Você que possui aí a harpa cristã, abra por favor e vamos louvar o Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e deixando no altar. Quando tudo perante
Jean ministrando essa aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, amadas irmãs, amados irmãos. Estamos aqui nesta manhã de domingo para mais uma escola bíblica dominical. Naturalmente que eu preferi estar com vocês na igreja, né, presencialmente, poder dar aquele abraço, ver o sorriso no rosto dos irmãos, aquela conversa olho no olho, mas enquanto a gente não pode fazer isso, vamos ficando dessa forma mesmo, né? Eu tenho certeza que isso é passageiro, se Deus quiser isso vai passar em breve e logo vamos poder fazer tudo isso e fazer até melhor do que fazíamos antes, porque vamos pensar, né, o tempo que ficamos longe e como dói a saudade. Então nós vamos ter vontade de fazer, vamos fazer com vontade mesmo. Eu tenho certeza e eu aguardo muito por esse dia. Essa manhã nós vamos falar sobre a lição 6 da revista, que fala sobre a teologia do corpo, saúde, bem-estar e qualidade de vida. A nossa lição, ela está baseada no livro de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 15 a 23. Vamos ler essa porção da palavra de Deus e aí em seguida nós estaremos meditando nela. Tá? Diz assim o versículo 15: Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que porção maravilhosa da palavra de Deus, não é mesmo? Certamente, se nós fizermos do jeito que Paulo está falando aqui para a gente fazer, teremos uma vida plena, tanto em saúde física quanto em saúde espiritual. Vamos então também ao nosso textuário. Nosso textuário está na 1 aos Coríntios, capítulo 3, os versículos 16 e 17. E diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse versículo é muito importante, né? Até porque desmistifica aquela ideia de que a gente só tem que fazer as coisas certas dentro da igreja, né? Que na igreja nós temos que nos portar de uma forma especial. Não, nós somos templo, o templo somos nós, então onde nós estamos, nós precisamos ter uma vida que mostre que nós somos templo de Deus. Os objetivos dessa lição são 3, né? Como normalmente costuma ser em todas as lições, e são os seguintes. Primeiro, compreender que o ser humano precisa permanecer sadio em todas as áreas do seu ser. Segundo, identificar os cuidados que são necessários para uma vida saudável e com bem-estar. E terceiro, conscientizar-se sobre a conexão entre saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Vamos tentar, né, dar conta desses objetivos, embora nem todos eles possam ser observáveis, né? A gente não tem como verificar se as pessoas se conscientizaram ou se as pessoas compreenderam, mas vamos tentar fazer aqui, meditar nessa lição para ver se a gente consegue alcançar esses objetivos. No primeiro momento, eu gostaria de dar uma explicação rápida sobre os termos que aparecem no título. O título diz assim, Teologia do Corpo, Saúde, Bem-Estar, Qualidade de Vida. Então, quando se fala de teologia do corpo, estamos falando de como o corpo do homem, né, o corpo do ser humano, ele foi feito por Deus e para a glória de Deus. Então, o corpo do homem não é como dizem algumas doutrinas, né, algumas filosofias, que ele é mau e que
precisa ser destruído para que o espírito seja salvo. Não. O nosso corpo, como diz o textual da nossa lição, é o templo de Deus. Então, tudo em nós é bom, porque Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Então, Ele não fez a gente de forma errada, só o corpo ruim e a alma boa, o espírito bom. Não, Ele nos fez perfeitos, né? Então, a teologia do corpo, ela vai tratar de mostrar o quanto o corpo do homem, criado por Deus, deve ser usado para a sua glória. Temos aí também as expressões saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, vamos tentar entender cada uma delas. Saúde, ela vem do latim, né? Nas línguas portuguesa, espanhola e italiana, vem da mesma raiz, que é salus ou saludes, que tem o significado de salvação, conservação da vida, cura, bem-estar. O francês, que é santé, também vem do latim, mas vem de uma outra palavra do latim, que é sanitas ou sanitatis, que designa aquele que está com saúde, aquele que é são. E essa concepção se aproxima mais da concepção grega de higiene. Então, saúde ligada à higiene por causa da deusa Higé. Tá? Independente de que origem a gente mostra aqui, o fato é que saúde vai mostrar, vai falar de uma atitude positiva de vida, né? De um modo de existir harmônico, tá? E isso, sendo um modo positivo, não inclui o conceito de doença. Justamente por quê? Porque Deus não nos criou para sermos doentes, né? Ele nos criou perfeitos. Só que, infelizmente, alguma coisa aconteceu no meio do caminho para que a gente viesse a ter doenças, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O dicionário Oxford vai dizer que saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase do ciclo vital. A Organização Mundial de Saúde, né, conhecida como OMS, vai dar a seguinte definição de saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. É certo que essa definição da OMS é hoje muito assim criticada, né, pelos estudiosos no campo da saúde, porque ela parece um tanto utópica. Como porque um estado de completo bem-estar físico, mental e social, nós só tínhamos quando ainda não tínhamos nos separado de Deus através do pecado, né? Não estou dizendo aqui que as pessoas que ficam doentes estão em pecado. Simplesmente estou dizendo que justamente o se afastar de Deus fez com que muitas coisas ruins fossem acontecendo, né? Então, nesse sentido. E bem-estar. Vamos ver o que é bem-estar? Bem-estar é um conjunto de práticas que engloba uma boa nutrição, atividade física, bons relacionamentos interpessoais, sejam eles familiares ou entre amigos, além também do controle do estresse. Pode-se dizer, então, que bem-estar significa a saúde, assim, no seu aspecto mais amplo, né? Esse termo bem-estar, ele apareceu pela primeira vez no século XVI e ele significava apenas satisfação das necessidades físicas. Mas no século XVIII ele foi ampliado e passou a significar a satisfação de outras necessidades também. Além de saúde e bem-estar, nós temos um outro termo que é qualidade de vida. Conceito também muito difícil, né? Porque ela engloba uma série de coisas. Então, não é só a saúde física, mas e não só a questão da saúde, mas uma série de outras questões, né? Como, por exemplo, o nível de independência que se tem, as relações sociais em casa, na escola, no trabalho, em todos os lugares por onde você anda, né? E até mesmo a relação do ser humano com o meio ambiente. Então, isso tudo vai juntar para mostrar a questão da qualidade de vida. Então, é um conceito que está diretamente ligado à autoestima e ao bem-estar pessoal. Tá?
a gente vai seguir a lição, né? Vamos seguir a lição. A lição vai falar de saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Então, nós vamos começar com a saúde física. Bem, como diz a nossa lição, né? O texto é base da nossa lição, o último versículo, que diz que todo o nosso espírito e alma e corpo sejam considerados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, nós vamos ver aqui que o ser humano, ele é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, o corpo é essa parte material, essa parte que se comunica, né, com as coisas físicas. Temos também a alma, que é a parte emocional, que controla as nossas emoções, os nossos sentimentos. Temos o espírito, que é o que faz comunicação da gente com Deus, do ser humano, do que é físico com o que é divino. Então, nós vamos começar a falar algumas coisas a respeito do nosso corpo, tá? O nosso corpo, num primeiro momento, nós vamos dizer o seguinte: ele foi criado por Deus. E tendo sido criado por Deus, ele foi criado de uma forma perfeita. Deus, sendo perfeito, nos criou de uma maneira perfeita. Não nos faltava nada. Então, nós fomos criados para viver uma vida abundante, uma vida onde tudo transcorria muito bem, onde tudo era muito certo. Então, tudo que existe no nosso corpo foi muito bem planejado, né? Nós não somos obra do acaso, nós fomos planejados por Deus para ser tudo certinho. Então, assim, cada parte do nosso corpo, ela tem um valor, tem um significado, tem um porquê, mesmo que a gente não entenda, né? Mesmo que a gente pense que não serve, que determinada coisa no nosso corpo não serve para nada. Mas não é assim. Tudo no nosso corpo tem um porquê, porque quem nos criou foi a mente sábia de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, ele nos criou para viver uma vida perfeita, né? Do Efésios, no capítulo 2, versículo 10, vai dizer o seguinte: ó, porque somos feitura sua, criados em Deus para as boas obras. Então, foi ele quem nos fez, né? Uma outra passagem bíblica que me deixa assim muito maravilhada, que eu amo, é o Salmo 139. Ele vai dizer o seguinte, ele vai mostrar, né, o modo como nós fomos formados. O salmista vai dizer ali, especialmente nos versículos de 13 a 16, ele vai dizer, louvando a Deus pelo modo como foi formado, como foi entretecido no ventre da mãe, e como Deus sabia de todas as coisas antes que nenhuma das coisas ainda existisse. Então, esse é Deus, é o Deus que nos criou. Tá? Mas, apesar disso, o ser humano decidiu viver por conta própria quando ele desobedeceu a Deus. Ali ele estava dizendo: eu não preciso de Deus, eu posso viver por minha conta. Então, a segunda coisa que eu quero dizer a respeito do corpo é que nós também fomos redimidos. O nosso corpo também foi redimido por Deus, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. A redenção não alcançou só a nossa alma, mas também o nosso corpo, né? Então, não só a nossa alma vai ser aperfeiçoada, mas também o nosso corpo vai ser glorificado. Nós teremos um corpo glorificado. Então, a nossa redenção, ela foi comprada por um alto preço, preço de sangue. Deus enviou o seu filho, seu único filho, por amor, para nos redimir. Então, não foi qualquer moedinha que comprou a nossa redenção. Muito pelo contrário, foi preço de sangue. Isso porque, se fosse recursos materiais, apenas os ricos poderiam comprar a salvação. Mas não. Deus, na sua infinita bondade e amor, ele mandou o seu filho para morrer por cada um de nós, independente da classe social, independente de onde viva, mas somos redimidos pelo preço de sangue. Então, o nosso corpo e a nossa alma para o dia do Senhor. Como mordomos, então, desse nosso corpo, precisamos, né, entender que fomos redimidos por Deus e que, portanto, nosso corpo, em terceiro lugar, deve o quê? Glorificar a Deus. Justamente por termos sido comprados por um alto preço, nosso corpo não deve servir para adorar a outros deuses ou para fazer coisas que vão nos prejudicar. O nosso corpo precisa ser para adorar a Deus. Devemos usar o nosso corpo de uma forma santa, uma forma separada. E santo aqui não significa que a gente vai viver diferente de todo mundo, que a gente vai virar um eremita, que vai para as montanhas viver sozinho, não. Né?
significa que a gente vai viver uma vida adequada aos padrões que Deus determinou para nós. Não porque nós somos forçados a isso, não porque nós somos obrigados a fazer dessa forma, mas porque o amor de Deus ao nos redimir é tão grande que nós somos servos por amor, né? Nós vamos ver lá que 1 Coríntios 10:31 vai dizer que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Comer, beber, fazer qualquer coisa, tem que ser tudo para a glória de Deus. E aí em Filipenses, né, capítulo 4, versículo 8, Paulo vai dizer que a gente precisa pensar em tudo que é verdadeiro, puro e louvável. Tudo que é verdadeiro, puro e louvável deve ser aquilo que ocupa os nossos pensamentos, que ocupa a nossa mente. Continuando ainda falando do corpo, o nosso corpo é a habitação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Deus transcendente, Criador de todas as coisas, faz morada em mim. Olha que coisa maravilhosa, isso é glorioso demais. Quem sou eu para ser morada do Altíssimo? Mas ele resolveu fazer morada em mim. Jesus, certa vez, conversando com seus discípulos, ele disse o seguinte: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, minha amada irmã, meu amado irmão, nós somos morada de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, isso é uma coisa que excede o nosso entendimento. Nós não temos muito como compreender esse amor tão grande de Deus que veio fazer morada em mim, um simples mortal, um simples pecador, né? Mas graças a Deus, porque nós somos templo e como templo nós precisamos estar à disposição de fazer aquilo que Deus deseja de nós. Então, se somos templo, precisamos cuidar desse templo, né? E aí que entra a parte da saúde, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para manter esse templo sadio, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui, né? Tem algumas coisas na revista, outras coisas também que não estão na revista, que estamos acrescentando, mas que são importantes para a gente manter a saúde do nosso corpo. Querem ver só? Vamos lá. Primeiro, beber água. Beber água é uma coisa muito importante para a nossa saúde física, tá? A água faz muito bem para o nosso organismo, ela serve para tudo no nosso corpo. Ela participa na circulação, na digestão, na excreção, então ela hidrata o nosso corpo. Muitas vezes a gente tem alguns problemas que a gente não sabe por que é, tipo uma dor de cabeça que não passa, uma dificuldade para fazer as nossas necessidades diárias e o que é isso? Falta de hidratação. Então precisamos beber água. É recomendável pelo menos 2 litros de água por dia. Então isso é muito importante, manter o corpo hidratado. Uma segunda coisa, né, que nós precisamos ter bastante cuidado é com a nossa alimentação. E quando eu falo alimentação, se alimentar bem não significa comer muito, né? Muito pelo contrário. Se alimentar bem significa comer coisas que vão trazer os nutrientes necessários para o nosso corpo, tá? Então precisamos comer legumes, verduras, né? Evitar de comer coisas que fazem mal, como frituras, embutidos, tá? Então, como disse Hipócrates, né? Muito tempo antes de Cristo, que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Então, muitas vezes nós não precisamos nem tomar medicamento. Se a gente se alimentar bem, a gente consegue prevenir muitas coisas, muitas doenças que nós teríamos ao nos alimentar mal. Uma outra coisa também, que é muito importante, embora não seja fácil, é praticar exercícios físicos. Naturalmente que praticar exercícios físicos não é unanimidade entre todas as pessoas, né? Começando por mim, mas fica quieto, não vamos falar nada não. Só que a gente precisa incluir essa prática de exercícios físicos no nosso dia a dia. Por quê? Por uma questão de saúde, né? Como já diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, quantas coisas a gente pode evitar tendo uma vida mais ativa, né? Praticando exercícios físicos. Então, vai reduzir colesterol, a pressão arterial, diabetes, enfim, uma série de coisas que muita gente fica dependendo de remédio e que
poderia, né, melhorar ou não chegar a um extremo através de exercícios físicos, além dos problemas de articulação, de fraqueza muscular, enfim, uma série de coisas, né, que os exercícios físicos ajudam a prevenir. E uma outra coisa é o descanso. Precisamos descansar. O nosso corpo, ele foi feito, não foi à toa que Deus, né, deixou um dia da semana para descansar. Ele sabia de todas as coisas. Não importa que se é sábado, se é domingo, se é segunda. O importante é que a gente precisa descansar. O nosso corpo precisa disso. Não adianta a gente querer ganhar o mundo todo, né? E depois não ter o que fazer com todo esse mundo que a gente ganhou, porque a doença chega. Então é importante que a gente descanse, que a gente tenha esse período de tempo para descansar e para repor as energias para o dia seguinte e para o período seguinte, né? Tirar férias regularmente é muito importante para o nosso corpo. E mais uma coisa aqui, para encerrar essa parte do corpo, é fazer exames, né? Os exames, pelo menos uma vez por ano, aqueles exames para fazer prevenção de algumas coisas, especialmente depois que a gente vai chegando numa certa idade, né, irmãos? Que a gente precisa mais ainda fazer. Mas isso é para todo mundo. E outra coisa que está dentro dessa parte de fazer exames, né, também, que eu acho que é muito pertinente falar, é sobre a automedicação. É muito importante a gente não ficar tomando remédios sem orientação médica, né? Por quê? Porque o que faz diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, muitas vezes a gente, achando que a gente já sabe tudo, como diz o ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco, acaba se medicando e acaba trazendo problemas para si mesmo, né? Achando que está trazendo solução. Então, é importante que a gente não se automedique. Mas se a gente está sentindo alguma coisa, que a gente procure um médico. E mesmo se a gente não estiver sentindo, que a gente faça exames periódicos para ver como anda a nossa saúde, não é mesmo? Continuando aqui, nós temos agora ainda a saúde emocional. O que seria saúde emocional? Bom, a saúde emocional, ela vai ser caracterizada pela capacidade que a gente vai ter de gerenciar as alterações do nosso comportamento e comportamentos esses, né, que influenciam as nossas atividades do dia a dia. Então, muitas coisas vão interferir na saúde emocional, como, por exemplo, falta de motivação, né? Uma vida afetiva vazia, objetivos pessoais ou profissionais assim, muito difusos, você não saber muito o que quer, né? Ou não ter ainda encontrado um caminho. Comportamentos apáticos, procrastinação, né? Sempre deixar para o dia seguinte, sempre deixar para depois aquele objetivo, aquele curso e tudo mais. Tudo isso vai interferir na saúde emocional. Então, a gente precisa, para cuidar bem da nossa saúde emocional, identificar aquilo que está fazendo mal para a gente, para que a gente ataque, né, o mal pela raiz. Tá? Precisamos evitar desequilíbrios emocionais. Naturalmente que algumas coisas acontecem na vida da gente que a gente não tem como evitar, né? Ninguém está livre de passar por uma situação de luto, por exemplo, de uma situação de tristeza profunda por algum motivo, só que a gente precisa saber como lidar com isso, né? Precisa ter equilíbrio para lidar com isso, tá? E algumas coisas são muito importantes para a gente poder lidar com a nossa saúde emocional de uma forma legal, né? De uma forma a ter saúde emocional, tá? Então, vamos ver algumas coisas aqui que a gente pode fazer. Naturalmente que são alguns conselhos apenas, né? E aqui eu não sou dona da verdade e, para falar a verdade, eu não sou nem da área de saúde, né? Só que é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Então, a gente acaba sabendo, né, através de pesquisa, que isso é importante para a vida do ser humano, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, investir em comportamentos positivos. É muito importante ser positivo. Não é assim aquela síndrome de Poliana, não. Eu estou falando de não ter assim, o negativismo como a parte principal da sua vida, né? Então, investir em comportamentos positivos. É ter uma autoestima elevada. Saber que você é capaz, né? E que você pode fazer muitas coisas. E se você não tiver ainda assim, essa autoestima muito elevada, pense no livro de Filipenses, né?
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso vai fazer com que a sua autoestima fique mais elevada, né? Outra coisa é melhorar a sua atitude com as pessoas. É lógico que muitas vezes a gente diz assim, eu não preciso de ninguém, eu não me importo com a opinião dos outros. E sim, não devemos viver em função da opinião dos outros, mas manter um bom relacionamento com quem está à nossa volta é muito importante para a nossa saúde emocional. É uma coisa horrível a gente viver num ambiente onde a gente não fala com ninguém, não se dá com ninguém, não gosta de ninguém, não é mesmo? Uma outra coisa é o perdão. Procurei evitar o ódio, a angústia, perdoar quem te faz mal. Sabe por quê? Porque as pessoas que fazem mal pra gente, elas nem sabem que fizeram mal pra gente muitas vezes, né? E elas vivem a vida lá plenas, absolutas. E a gente cultivando raiva, cultivando ódio, aí a gente começa a adoecer, aí a gente começa a ficar com uma tristeza dentro do coração, a gente no papo deixa de confiar nas pessoas, e isso não é bom, né? Então, a gente precisa procurar perdoar, né? Fazer como diz a oração que Jesus ensinou, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se a gente pensar que a nossa dívida era altíssima, né? E que Jesus nos perdoou e tem nos perdoado dia a dia, aí vai ficar mais fácil perdoar as pequenas transgressões das pessoas, não é isso? A alimentação, nós já falamos o quanto a alimentação é importante para o corpo físico, mas também é importante para doenças emocionais, né? Então, tem determinados alimentos que vão melhorar a nossa saúde emocional também, né? Então, por exemplo, alimentos ricos em ômega 3, né? Que são os frutos do mar, né? Vitaminas do complexo B, que tem nos ovos, na banana, abacate, o ácido fólico, que é muito encontrado nos vegetais escuros, né? Nas frutas cítricas, tá? Essa alimentação é importante para manter a nossa saúde emocional também. E praticar atividades prazerosas, né? De vez em quando sair com a família, fazer alguma coisa agradável, isso é muito importante. E mesmo se você não tiver família, se você for sozinho, não tem importância. Dá para sair, dá para fazer alguma atividade que você goste, né? O nosso corpo é interessante que ele tem, produz alguns hormônios que vão influenciar, né, no nosso dia a dia. E tem um grupo de hormônios que são conhecidos como os hormônios da felicidade, porque eles vão trazer vai aumentar a nossa sensação de bem-estar, né? Então, eu não vou me estender nisso, até porque a gente não tem tempo, mas nós temos alguns hormônios que são muito, estimular a produção desses hormônios são muito importantes, e que inclusive tem pessoas que por não produzirem esses hormônios em quantidade suficiente, acabam tendo doenças físicas também, não só doenças emocionais. Esses hormônios, né, é uma série deles, mas os principais são a dopamina, serotonina, a endorfina e a ocitocina, né? A ocitocina, inclusive, é conhecida como o hormônio do amor. E eu me lembro que quando eu tive a minha filha, a médica falou isso para mim, né? Você precisa amamentar, porque quando você amamenta, você estimula a produção de ocitocina e isso faz com que o seu útero contraia, então você volta ao normal mais rapidamente. Eu nunca me esqueço disso. Então, esses hormônios, sendo bem estimulados através de atividades que a gente faz no dia a dia, acabam trazendo uma sensação de bem-estar para a nossa vida. E para concluir, nós vamos falar sobre a saúde espiritual, porque, como foi dito nos objetivos, a nossa saúde ela tem que estar tudo ligadinho, né? Tudo conectado. Então, como é que a gente vai tratar da saúde espiritual? A saúde espiritual, a gente vai cuidar dela através da oração, né? Como diz o versículo 17 da nossa lição, orai sem cessar. Tá? Então, em todo momento, o tempo todo, levar uma vida de oração, estar conectado com Deus. A gente não precisa orar só quando a gente ajoelha, mas a gente pode ficar o tempo inteiro, né, conectado com Deus. Jesus foi o maior exemplo disso. Ele deixou um modelo, né, de oração para a gente, que é conhecido como Pai Nosso, e ele mesmo foi um exemplo de oração o tempo todo. Nos versículos,
Mateus 26, 36 fala disso. O capítulo 17 de João também é um capítulo que Jesus vai fazer uma oração intercessória por todos os seus filhos, né? Por mim e por você, olha que bacana, Jesus orou por nós. Lê lá o capítulo 17 de João que você vai ver. Outra coisa, a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus ela é muito importante, né, para a nossa nutrição espiritual, porque é através da palavra que Deus fala conosco. Então, se a gente não der importância para a leitura da palavra de Deus, a gente fica com fraqueza espiritual, né? Romanos 10, 17, ele vai dizer que, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a gente precisa nutrir a nossa vida espiritual com a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus ela é assim tão maravilhosa, que o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, no versículo 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, precisamos da palavra de Deus para que possamos estar bem nutridos, né? E, assim, como já foi citado o versículo, né? Se a gente guardar as palavras, a gente se torna morada de Deus, né? Jesus falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra e viremos para ele, faremos nele morada. Tiago também fala que nós precisamos ser não apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra, né? E o temor a Deus, né? Precisamos ter temor a Deus, respeitar, saber que Ele é soberano e que Ele é dono da nossa vida e viver uma vida de santificação, viver uma vida de separação para Deus, né? Sabendo que nós não podemos nos conformar com o mundo, nós temos que nos transformar a cada dia, temos que viver uma vida de santificação. E como o tempo já se foi, né, nós precisamos concluir, entendendo que tudo, né, no nosso ser pertence a Deus. E que espírito, alma e corpo, tudo tem que ser para Deus. Então, a gente não pode reservar uma coisa para Deus e outra que não seja para Deus, né? A gente não pode, o nosso corpo vai ser para Deus, mas a nossa alma não. Os nossos desejos, as nossas emoções não. Tudo nosso tem que ser para Deus, para glorificar a Deus, porque foi Ele que nos fez, somos dele e devemos viver para Ele. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que possamos ter dias melhores pela frente. E aqui, aproveitar que eu estou falando de saúde, vai um conselho. Se você puder, fique em casa e que Deus nos abençoe.